gravando, tá bom? E vamos lá então. Então eu vou falar para vocês aqui hoje sobre a questão dos cálculos com o juros, calcular período e calcular taxa. Então vamos relembrar algumas coisas aqui do juro composto. Então, quando a gente fala de juro composto, eu preciso lembrar do conceito, né, que a gente explicou semana passada, de que o juro composto é o juro sobre juro. O famoso juro sobre juro, o efeito bola de neve. Vai virando uma coisa de dimensão assim, incontrolável, dependendo do que você está analisando. O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo, e aqui muitas pessoas se endividam por conta de falta de planejamento e também porque o juro é abusivo, como a gente já comentou na aula passada. Então, a gente calcula o montante como sendo capital vezes 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. P. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar fazer uma maracutaia nessa equação aqui. Maracutaia é modo de dizer, né? Eu falo isso porque os matemáticos que eu conheço ficam nervosos. Falam assim, vamos fazer uma maracutaia na equação. Aí eles falam assim, não é maracutaia, é rearranjo. Porque eu não sou matemático, eu sou físico. Então, eu falo assim para eles, ficam nervosos comigo. Então, a gente vai fazer uma maracutaia aqui para tentar mudar essa situação aqui, tá bom? E eu poder calcular o período e poder calcular também a taxa de juros. Então, a gente vai ter que encontrar um meio encontrar uma maneira, um meio de calcular a taxa e o período. Tá bom? Bom, pessoal, eu estava, por um acaso hoje, vocês tiveram sorte de acontecer isso. Eu estava, por um acaso, hoje, dando uma olhada nos grupos de WhatsApp. Hoje à tarde eu tive um tempinho aí para fazer isso. E eu estava vendo no grupo de vocês lá uma conversa com o professor Oswaldo. Ele falou que faltava falar para vocês sobre exponencial e logaritmo. Não sei se é isso mesmo. Então, eu já falo para vocês que hoje a gente vai usar a tal da função logaritmo, que a maioria das pessoas tem medo, porque acha que é difícil. Na verdade, não é. Então, hoje a gente vai usar o logaritmo. Antes da gente começar a falar desse logaritmo, eu vou aqui mostrar para vocês como a gente chega na expressão. Por que eu vou mostrar para vocês? Porque vocês já estão no ensino superior, né? Vocês precisam saber de onde as coisas saem. No ensino médio a gente chega e mostra, você calcula assim, tá bom? Aqui a gente vai um passo além, a gente vai mostrar para vocês como as coisas funcionam. E aí a gente vai, né, usar bastante daquilo que eu falei nas primeiras aulas, daquela matemática básica, daquela matemática que o professor Oswaldo deve ter falado com vocês também. Então, a gente vai fazer essa demonstração. Então, a gente vai começar calculando a taxa. Então, vamos encontrar uma expressão para calcular a taxa. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, a expressão que eu tenho lá em cima e vou tentar arrumar um jeito de isolar esse i aqui, Eu tenho que largar ele sozinho de um lado da equação. Então, eu tenho que, ao invés de ter m igual a alguma coisa, eu tenho que chegar em i igual a alguma coisa. Então, eu vou fazer um processo aqui que eu falo que é, gambiarra, mas, matematicamente dizendo, o termo correto é
rearranjamento. Bom, nós vamos fazer um rearranjo da equação. Então, eu vou pegar aqui, ó, m igual a c vezes 1 mais i elevado a t. Beleza. Então, esse aqui é o ser, é a criatura que eu quero isolar. Esse i aqui, tá bom? Então, vamos atrás disso. Primeira coisa que eu faço, para isolar ele, eu tenho que tacar todo mundo que está junto com ele do lado de lá. Então, ó, esse capital aqui está multiplicando os negócios aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e passar para o lado de lá dividindo. Tá? Então, eu vou passar esse C para lá fazendo a divisão. Tá bom? Então, como fica agora a minha equação? Fica assim, ó. C não. M dividido por C. M dividido por C. Que você passou dividindo é igual a 1 mais I elevado a T, que é o que sobrou do lado de lá. Beleza, eu ainda não tenho o I sozinho. Esse T, que é o período aqui, ó, ele está elevando essa soma. E agora a gente vai fazer um processo que na matemática a gente chama de equação irracional. Eu vou tentar arrancar esse T do lado direito. O que eu vou fazer para arrancar ele? Para eu conseguir arrancar ele, basta eu passar a raiz de índice T do lado de cá e do lado de lá. Então, como vai ficar? Vou fazer aqui do lado, porque ali vai ficar muito ruim. Vai ficar, ó, M sobre C, M sobre C, igual. Aí do lado de cá fica 1 mais I elevado a T. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma raiz aqui, ó. Raiz de índice T. Por que raiz de índice T? Porque se eu passar uma raiz de índice T aqui, ó, na matemática, toda raiz que o índice é igual ao expoente, a gente pode eliminar. Tá bom? Então, se eu fizer isso, eu elimino isso aqui com isso aqui. Só que, se eu fiz do lado direito, eu também sou obrigado a fazer do lado esquerdo. Então, aqui vai ficar raiz T. Raiz T do lado de cá. Bom? Beleza. Continuando aí. O que sobrou, então? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou raiz de M sobre C. E o índice dessa raiz aqui é T. E do lado de lá, sobrou 1 mais I. Bom? Agora, basta eu pegar esse 1 que está aqui somando com o I e jogar para lá menos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o I vai ser esse negócio aqui, ó. Vai ser raiz de M, raiz T, né? De M sobre C, menos 1, igual a I. E aí você chegou na expressão que você queria. Então, quer dizer que para você calcular o juro, basta você fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Basta você pegar e fazer isso aqui. Raiz T de M sobre C menos 1. Tá bom? Professor, eu preciso saber o processo de como chegar nisso? Claro que não, pessoal. Eu não vou cobrar isso de vocês. É aquilo que eu disse no começo da aula. A gente está no ensino superior, a gente precisa saber de onde as coisas vêm.
de como elas aparecem na nossa vida. Então, esse negócio aqui é para você calcular a taxa, bom? Taxa de juros no regime composto. Tá bom? Tá? Então, essa é a taxa de juros no regime composto. Então, enquanto no regime simples eu tinha uma maneira de calcular a taxa de juros, aqui no regime de juro composto eu tenho uma outra maneira. E é aí que vai entrar, para fazer essa conta aí, é aí que vai entrar essa pessoinha aqui, ó. Essa calculadora aqui que vai possibilitar que eu consiga calcular essa raiz T aqui, ó. Raiz T de índice T de M sobre C. Sem ela, não dá certo, tá bom? A financeira, pessoal, ela faz essa conta por um outro processo. Ela faz esse cálculo, só que ela já tem um outro caminho aqui dentro das teclas, né, das funções. Aqui não, aqui a gente está sendo raizão mesmo, a gente está sendo mais matemático, para aprender o conceito matemático, para você saber que na hora que você estiver calculando com uma HP financeira, o que ela está fazendo. Se você não tiver HP na mão, você não fica a pé, você consegue calcular usando uma calculadora científica qualquer, ou até a calculadora aí do celular e do computador que tem função científica. Bom? Só alguma dúvida aí? Podem perguntar, antes da gente continuar. Vou tomar uma aguinha aqui. Se vocês tiverem, palavra de vocês aí. Nada? Bom, era para isso fazer algum sentido na minha mente. Olha só. Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Você quer saber se você vai usar o processo? Como é que é o negócio? Assim, o que eu estou mostrando para vocês, a ideia é, ó, eu tenho que calcular uma taxa de juro no regime composto. Beleza, vamos calcular. Eu poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó, como eu faço na escola, ensino médio. Chego lá e falo para a molecada, ó, calcular a taxa é isso aqui, ó. Taco lá na lousa e boa, entendeu? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é de onde esse negócio saiu. Qual é o fundamento? Quer dizer, eu ainda continuo trabalhando com juro composto. É a mesma fórmula, só que ela está escrita de outra maneira. É o que os matemáticos falam, é um rearranjo. Eu peguei e rearranjei a formulinha aqui. Isso é só uma fórmula. Então, se você tiver um problema lá, você for ter que calcular uma taxa de juro, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Você ficou em choque para achar a taxa, na hora que for para achar o período, você vai precisar de um SAMU, então. Olha só. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês de onde saiu, tá bom? Nada mais. Porque é muito mais fácil eu calcular usando essa fórmula do que falar para vocês usarem essa daqui do juro. Eu isolar durante o cálculo. É melhor eu já ter isolado e calculado do que eu isolar durante o cálculo, tá bom? Isso, é o que a Luana falou. O que vocês precisam saber é a fórmula. O que eu fiz aqui foi mostrar para vocês de onde saiu. E qual é qual é o de onde ela saiu e que eu estou usando a mesma coisa ainda, tá bom? Eu estou usando a mesma equação do juro composto, só mudei a maneira de olhar. Então vamos lá. Por que ficou menos um? Beleza, vamos para as perguntas. Menos um, ó. Esse 1 aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Esse 1 aqui, ó, isso aqui é um 1, tá? Aqui ele é positivo, ele está somando com o i. Então eu jogo ele para lá, menos um. Tá bom? Por isso que fica menos um do lado de lá. Depois, a raiz sai do lado onde corta os dois t's.
assim, quando eu olho para cá, ó, nessa daqui, eu vou grifar, nessa equação aqui, ó, quando eu olho para essa equaçãozinha aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que esse t aqui, ó, eu tenho que tirar ele, porque quando você está resolvendo uma equação, você quer isolar o i, você quer pegar esse i aqui, ó, e deixar ele sozinho, é isso que você quer fazer. Então tem que fazer tudo possível para tirar todo mundo que está junto do i e jogar para o lado de lá. Então, o que está multiplicando passa dividindo. O que está elevado, a operação contrária da potência é a raiz. Então, para eu tirar uma potência, eu passo uma raiz. O número que está somando passa subtraindo. O que está multiplicando passa dividindo. O que está elevado, eu passo a raiz. O que está raiz, eu passo elevado. E assim vai. Eu sempre jogo para o lado de lá com a operação inversa. Tá? Então aqui, ó, não está elevado a t, eu passo para lá raiz de t. É isso que eu estou fazendo. Então eu elevo aqui para jogar fora e passo a raiz do lado de cá para jogar fora, só que eu tenho que fazer do outro lado. Pensa o seguinte, que você está trabalhando com uma balança. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, se você tentar tirar uma coisa de um lado, você tem que compensar do outro. Senão a balança desequilibra. E aí que entra as operações da matemática, as operações básicas. Multiplicação, divisão, soma, subtração, potência e raiz. Você vai fazendo o contrário de um lado e do outro também para ir eliminando. Então, nosso objetivo era deixar esse cara aqui sozinho, ó. E a gente foi tacando tudo que tinha do lado junto dele para o lado de lá. E cheguei nessa forma. Quer dizer que isso aqui, ó, vou fazer um asterisco aqui, ó. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Só que eu estou escrevendo com o i isolado. Aqui eu estou escrevendo com o m isolado. Como eu posso isolar o c, como eu posso isolar o i. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Nós vamos isolar o i, a gente isolou agora, e vai isolar o t depois. Tá bom? Que vai ser a parte que vai dar mais trabalho para a gente calcular. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, o processo vocês não precisam saber. O que vocês têm que saber? Isso aqui, ó. A formulinha, tá? Isso aqui vocês precisam saber, tá? É isso aqui que é o importante. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, vamos supor, a gente quer calcular a taxa de juros. Então, eu tenho um capital. Vou colocar aqui exemplo. Eu vou ter um capital de... Vamos pensar no valor aí. Pensar num capital de 17.300. Bom? Isso daí gera para mim um montante e vou pensar aqui 23.200. Durante um período de, vamos colocar aí, 24 meses. Bom, isso em regime composto, tá bom? Porque se for regime simples, muda a maneira de calcular. E eu quero saber a taxa I dessa operação. Tá bom? Bom, pessoal, então olha só. O que eu forneci para vocês aqui anteriormente, ó, foi a maneira de calcular essa taxa. Então, o que você vai fazer? Vai jogar na fórmula e vai calcular a taxa, tá? Então, como que eu faço? Ó, a taxa I,
Como que é a formulinha? É a raiz de índice T de M sobre C menos 1. Bom, o que você vai fazer agora? Troca os valores, tá bom? Então, a taxa I, vamos fazer para cá. A taxa I vai ser igual a raiz vou colocar aqui. O meu período, pessoal, agora, os valores que eu vou trocar, eu vou colocar de vermelho, tá bom? Meu período, ó, T é 24, então esse aqui é o C, que é o capital, esse aqui é M, que é o montante, esse aqui é T, que é o período, tá bom? Então, eu vou colocar, o T vale 24 meses, tá bom? Aí eu vou ter aqui, ó, dentro da raiz, vou passar o traço de fração aqui para escrever. Vou trocar os valores, vou colocando de vermelho, tá? Então, o montante é de 23.200. 23.200, tá bom? E o capital é de 17.300. Só números aleatoriamente que eu escolhi aqui, tá bom? Não pensei em nada, não. Menos 1. Aqui, ó. Menos 1, que é da fórmula, tá bom? Beleza. Pessoal, você sem a calculadora, você não vai conseguir fazer nada. Você precisa dela, tá bom? Para fazer essa conta aí. Então vamos lá para ela. Vou pegar ela aqui. Vocês peguem a de vocês, caso vocês tenham. Se não tem, só olhar aqui para ver como que a gente faz. Bom, pessoal, aqui o que vai acontecer? Ó, eu preciso primeiro achar a raiz 24 de 23.200 dividido por 17.300, tá bom? O que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui, vou colocar ó, 24, tá bom? Aí, a minha raiz, aqui, ó, que tem um x em cima, essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a raiz que eu quero. Eu quero usar essa tecla amarelinha que tá aqui, ó. Tá, raiz x. Esse 24 é o índice que você colocou. Então, você coloca shift e aperta aqui, ó. Então, você tá fazendo a raiz 24. Ele já, o calculador já sabe. Aí você vai fazer 23.200 dividido por 17.300. Fecha o parênteses, não esquece de fechar o parênteses, porque eu zero a mais. Fecha o parênteses e aperta igual. Olha lá, ó. Deu 1.0123 e vai embora. Tá bom? Menos 1. Você achou 0.0123. Então, o I, né, aqui na calculadora de vocês, então 0,0123. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Essa taxa aqui, para passar para porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Tá? Então você pega lá a calculadora. Posso sim, eu já vou, só um minutinho, tá? Pego lá a calculadora, multiplico isso aqui por 100. E aí eu chego que a minha taxa de juro é de 1,23. Aqui nem precisava, né? 1,23% ao mês. E aí você encerra o problema, acabou de achar a taxa de juros. Seria muito mais difícil
se eu não tivesse feito isso daqui, ó. Pessoal, vou voltar no anterior, mas eu já venho aqui. Ah, outra coisa para falar para vocês. Essas anotações aqui agora eu vou disponibilizar para vocês porque eu vi que o programa também permite isso. Então, no final da aula, eu vou fazer um PDF desse aqui e mandar aí no grupo do WhatsApp para vocês. Tá? Tinha esquecido de falar isso para vocês. Então, olha só. Aqui, ó. Com isso aqui você consegue resolver achar a taxa. Eu poderia muito bem só dar isso aqui para vocês e vocês se virarem para achar a taxa. Muito pior. Eu encontro uma equação, uma fórmula para você conseguir fazer isso, tá? E aí eu tenho esse negócio. Aqui, então vamos lá. O processo que vocês querem que repete na calculadora, é isso? Ou desde aqui do cálculo? E falando de onde saiu o 100. O 100 é para eu transformar em porcentagem, ok? Por isso que esse 100 está dentro de parênteses, tá? Por isso que a gente sempre no final multiplica por 100. Eu vou repetir o processo. Quem pediu para repetir o processo, pessoal? Aqui, ó, falou, professor, repete o processo. O processo da calculadora? Ah, tá bom. Então vamos lá, ó. Então voltando para a calculadora aqui, eu vou zerar ela, tá? Então eu vou aqui, eu preciso fazer esse cálculo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Essa raiz aqui, ó. Raiz 24 de 23.200 dividido por 17.300. Tá bom? O que saiu um pouco errado, Daniel? Depois você explica aí para mim o que você está falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, colocar 24, que é o índice da minha raiz, e vou colocar aqui, ó, raiz, que é o shift. Ó, eu quero essa tecla amarela aqui, ó, em cima do x, o quadradinho, tá? Nas calculadoras, na FX82MS, que eu falei para vocês, essa tecla aqui é o chapeuzinho, tá? É em cima do chapeuzinho. Deixa eu ver aqui na minha calculadora. É em cima do chapeuzinho, que é um pouquinho diferente. É em cima do chapeuzinho, tá bom? Então você vai pegar aqui, apertar o Shift, apertar o X aqui, ó. Opa, tô errado. O Shift, porque você quer o amarelinho. Então o Shift que vai permitir isso acontecer. Você vem, aperta o Shift e aperta o amarelinho. Vai aparecer a raiz aí, tá? Aí você vai fazer 23.200 dividido por 17.300, fecho parênteses, aperto igual. Deu aquilo ali, certo? Aí agora é só você fazer menos 1, porque a calculadora sempre pega o último cálculo que ela fez. E aí você aperta lá o igual, dá 0.0123, mais ou menos. Tá bom? Aí eu multiplico por 100 para chegar na taxa. 0,23 ao mês. Entendeu agora quem não tinha entendido a questão da calculadora? Sim? Não? Pessoal, tá alguém aí? Entendeu? Beleza? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí com relação a isso? Bom, os 4 primeiros números, a gente aproxima, tá? Na matemática sempre tem essa questão de sempre ser isso, sempre ser aquilo. Bom, a gente aproximou porque se você olhar aqui depois do 3, ó, é 0.196. Então, 4 casas aqui, você tem uma margem de segurança legal para aproximação, tá bom? A gente costuma usar 4 casas, mas não significa que sempre você vai usar 4 casas. Pode ser que peça para você usar 5, 6, 7 casas, depende da situação. Eu aqui costumo usar 3, 4 casas, tá bom? Para aproximação. Beleza? Tinha que segurar a tecla Shift e apertar o botão. Não, você só aperta uma vez, não é igual ao computador, né? Computador a gente segura apertado para depois ir lá
apertar a tecla. Não. Você aperta o Shift e vai lá, aperta a teclinha, tá bom? Bom, não, na prova não tem que colocar todos os números, não. Você pode colocar aí os 4 primeiros, sempre aproximando 3, 4 casas decimais, tá? Porque o erro é ínfimo, é muito pequeno, tá bom? Não precisa colocar tudo, não, tá? Beleza? O erro é muito pequenininho. Se você usar aqui 1.23, você vai ver que a diferença vai ser muito pequena. Tá bom? Entendido, pessoal? Então, essa aqui é a maneira da gente calcular o nossa taxa de juros. Tá? Falta agora, né, fazendo explorando aqui essa formulinha aqui, ainda, né, a gente encontrar uma maneira de calcular o período, que a gente vai explorar depois. A gente vai falar mais do período nessa situação. Então, vamos encontrar uma maneira de calcular o período. Só mais alguma pergunta? Mais nada? Tranquilo até aqui? Sem problemas? Então vamos continuar, pessoal. Vou colocar mais uma página aqui. E aí, depois que a gente souber calcular todos os elementos, a gente vai fazer uma aula só com resolução de problemas. Que essa é a minha ideia. Tá? Então, vamos calcular agora o período. Período. Bom, pessoal, para calcular o período, como eu falei para vocês no começo, a gente vai usar o logaritmo. Quando a gente aprende logaritmo na escola, eu, como professor de matemática, eu tenho muitas críticas sobre o que a gente aprende na escola, mas eu tento fazer do melhor jeito possível, para que seja o mais contextualizado. O logaritmo é uma ferramenta matemática que vai trazer muita utilidade para a gente na estatística, na probabilidade, várias coisas nós calculamos usando logaritmo, pH de substâncias, a gente usa o logaritmo para calcular terremoto, até essa questão da pandemia aí, a gente escuta falar, está tendo um crescimento exponencial. Esses termos técnicos que vêm da matemática, às vezes as pessoas não entendem muito bem. O que é um crescimento exponencial? O crescimento exponencial é aquele negócio que vai dobrando, triplicando de acordo com o período, a famosa progressão geométrica. E o que é o logaritmo? O logaritmo é o contrário da exponencial. A função exponencial é aquela que tem um x lá no expoente. E aí, para você arrancar o x lá do expoente, você usa essa ferramenta que se chama logaritmo, que é o que a gente vai usar agora e que o professor Oswaldo vai falar para vocês com muito mais detalhes. Eu só vou usar, tá? Lembrando, todo o desenvolvimento que eu estou fazendo aqui, pessoal, é para vocês verem de onde sai. Ninguém vai cobrar isso de vocês. É só para vocês saberem, isso aqui saiu daqui, isso aqui saiu de lá, isso aqui saiu de tal lugar, para não ficar aquela coisa assim, né? Vocês estão fazendo um curso de ensino superior. Vocês precisam saber de onde as coisas aparecem. Então vamos lá. Então a minha fórmula do juro composto é que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer um rearranjo, uma gambiarra aqui. Então eu preciso isolar o T agora, né? Aqui, nessa daqui, a gente isolou a taxa. Aqui nós vamos isolar o período, que é esse ser aqui, ó. Esse cara que eu vou isolar ele, ó. Ele está no expoente, então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. O caminho que eu vou seguir é o mesmo, pegar todo mundo que está junto dele e jogar para o lado de lá. Então pego aqui o capital e jogo para o lado esquerdo, dividindo. Está multiplicando, passo dividindo. Ó. Tá bom?
Então vai ficar m, deixa eu fazer isso aqui para cá que eu vou usar bastante, m sobre c igual a 1 mais i elevado a t. Bom? Beleza. Agora, esse negócio aqui está no expoente, ó, eu não consigo tirar ele daqui. Só tem uma maneira de tirar o expoente, usando a função logaritmo. Então, eu vou passar logaritmo dos dois lados. Então, log, aí agora vai ficar m sobre c, bom? Log de m sobre c, que era o que eu tinha do lado esquerdo, vai ser igual. Do lado de lá fica log de 1 mais i elevado a t. Então, eu passei logaritmo do lado esquerdo e passei logaritmo do lado direito, a mesma ideia que a gente fez da raiz. Passei a raiz do lado direito e raiz do lado esquerdo. Bom, tem uma propriedade dos logaritmos, que acredito eu que o professor Oswaldo vai comentar com vocês, que é a seguinte. Só para a gente ter uma noção, logaritmo é isso aqui, ó, log de x na base n igual a a. O que isso aqui significa? Significa que se eu pegar o n, elevar a a, dá o valor de x. Então, n elevado a a é igual a x. Isso aqui é a definição de logaritmo, tá bom? E aí, o que acontece? Esse cidadão aqui, ó, o x, ele se chama logaritmando. E esse aqui embaixo chama base. Quando a base é 10, esse n nem aparece. Então, aqui a base nossa é 10. Por isso que não tem base nenhuma aqui. Quando a base é 10, eu não coloco nada. Quando eu tenho log de alguma coisa elevado a um expoente, aqui, por exemplo, vou colocar x elevado a t, tem uma propriedade que dá para a gente provar, mas eu não vou fazer isso, porque senão vocês vão querer me matar, chama, que vai ficar t igual a log de x. O que é isso? Isso é uma propriedade. Então, se eu tenho o meu logaritmando elevado a um número, eu posso passar esse número para trás multiplicando, que dá a mesma coisa. Tá? Isso é uma propriedade. Tá? Quando o professor Oswaldo, se ele chegar lá nos logaritmos e falar isso aqui para vocês, vocês vão lembrar de mim. Isso aqui é uma propriedade. Dá para se provar ela. Tá bom? Não vão provar ela aqui. Tá? Isso fica lá para o seu Oswaldo. Ele que fica com essa bucha aí com vocês. Aqui eu só vou usar ele. Então eu vou pegar esse t aqui, ó, que está elevado, e vou, ó, jogar ele para cá multiplicando. Bom? Então vai ficar assim, ó. Log. Então vamos colocar aqui, ó. Então esse negócio aqui foi só um adendo aí para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então eu estou usando a propriedade. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou escrever então log de m sobre c de m sobre c é igual. Aí, ó, esse t aqui, ó, eu vou colocar t vezes log de 1 mais i. Pronto, acabou. Acabou o nosso problema, que agora ficou fácil de isolar o t. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse logaritmo aqui que está aqui e passar para o lado de lá dividindo. Ó. Aí nosso problema está resolvido, eu consigo isolar o t. Tá bom? Como fica? Olha que formulinha legal para calcular o tempo. Ó. O tempo vai ser, vamos colocar um traço de fração aqui, vai ficar log de m sobre c dividido por log de 1 mais i.
Prontinho. Agora a gente consegue calcular o período com facilidade. Porque eu tenho uma fórmula. É só eu pegar a calculadora que eu consigo resolver ela. Bom, então quer dizer que essa formulinha aqui que eu cheguei para vocês é para a gente calcular o período. Período que você tem lá uma operação em regime de juro composto. Tá? Então, a gente chegou aí no que faltava. Então, eu consigo calcular o montante, eu consigo calcular o juro, eu consigo calcular a taxa, eu consigo calcular o período. Esse período, depois a gente vai falar mais sobre ele, né? Algumas coisas importantes aí sobre o período. Tá? Se existem outras maneiras de calcular? Não, só desse jeito aí. Na raça é só desse jeito. Tem calculadora que você aperta lá uma tecla, ela faz a conta, essa conta para você. Tá bom? Mas é aquela história. Estamos em um curso superior. A gente precisa saber, né, ter uma noçãozinha do que acontece quando você aperta aquela tecla daquela calculadora lá. Ele está fazendo esse processo para você. Tudo bem, Guilherme? Bom, depois disso, pessoal, então, eu vou repetir para vocês o que eu falei anteriormente. Né? Eu não preciso saber esse processo. Mas é interessante você ver o seguinte: poxa, eu vou usar uma ferramenta que vai me fornecer um valor que não apareceu do nada, apareceu de alguma coisa. Eu usei matemática, eu usei um conhecimento matemático. E, por incrível que pareça, essa utilização desse logaritmo é considerado, embora eu não concorde, um procedimento de matemática básica. Tá? Eu não concordo com isso. Mas, se você for perguntar aí para qualquer professor de matemática, ele vai te dizer que isso é matemática básica. Tá? Eu vou fazer isso, tá, Bárbara? A gente vai fazer exemplos agora com isso aqui de como usar, porque vocês precisam aprender a calcular isso, fazer na calculadora. Tudo bem? Vou continuar aqui, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma outra página aqui. E depois, no final, eu faço um quadro resumo com todas as equações, tá? Então, vamos fazer um exemplinho. Exemplo. Você falou para fazer com os mesmos valores do anterior? Dá para fazer. Vamos fazer com os valores, com outros valores, depois a gente confere se o anterior bate também, tá? Vamos fazer dois desse aqui, então, ó. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho aí um montante. Vou começar pelo capital, né? Tem um capital aí. Vou colocar uns 25 mil reais. 25 mil reais. Eu quero que ele me forneça um montante, quer dizer, lá no final da operação, um montante de 32.500. Só, esses números aqui são totalmente aleatórios. Eu nem sei de onde está saindo isso aqui da minha cabeça. Por um período que eu quero saber, com uma taxa de juros de, vou colocar aqui, 0,95. 0,95% ao mês. E eu quero saber qual é o período para que isso se concretize. Bom, essa aqui é a taxa e eu quero saber o período. Tá? Então, esse aqui é o período.
pergunta aqui, achei a fórmula do montante, da taxa, do período, não tem a dos juros. Bom, o juro é só você fazer um montante menos o capital, tá? Então, se eu tenho aqui um montante, ó, de 32.500, eu faço 32.500 menos 25 mil, que eu acho qual foi o juro. Bom, por isso que não é uma fórmula, é só você fazer uma subtração simples. Bom, então vamos lá, vamos calcular aí o período. Quanto é o período, ó? Então, você pega aqui o período, eu vou copiar a formulinha aqui, ó, do lado de cá que é mais fácil. Então, vou pegar aqui, vou usar esse negócio aqui, ó. Tá? Vamos usar essa formulinha aqui. Bom, então, o período é logaritmo da montante sobre o capital dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Bom, lembrando que a gente precisa dividir aqui a taxa por 100, né? Sempre tem que dividir por 100, tá? Você dividir isso aí dá 0,095, tá bom? Bom, uma vez que eu achei esse negócio aí, eu vou fazer a conta. Só jogar ali e calcular. Então, como vai ficar esse negócio aqui, ó? Vai ser log de M. Qual que é o M? 32.500 dividido pelo capital, que é 25 mil. Fecho aqui. Tudo isso dividido pelo logaritmo de 1 mais 0,0095. Pronto. Aqui com a calculadora, pessoal, vou obter um resultado direto. Vamos a ela. Calculadora, cadê a calculadora? Tá lá. Vou zerar ela aqui. Então, como vai ficar? Ó, o log, pessoal, é só você apertar direto aqui, ó. Tá? Log, apareceu lá. Aí você vai 32.500 dividido por 25 mil. Fecha o parênteses, não esquece de fechar, tá bom? Aí você pode colocar tudo na mesma coisa, ou fazer separado. Coloca um igual aqui, ó. Vai achar, dá 0,11, 0,1139, vamos colocar, tá? Então, 0,1139. Tudo isso dividido, aí você volta na calculadora, tá? Volta lá na calculadora, coloca log, ó, tá aqui log, abre o parênteses. Na calculadora 3252ms, na hora que você apertar o log, não vai abrir o parênteses, tá bom? Essa aqui abre. De 1 mais 0,0095, fecha o parênteses, igual aqui. Dá 1 ponto... Opa, fiz errado aqui, pessoal. Eu não coloquei a vírgula, tá? Log de 1 mais 0,0095. Bom? Isso aqui dá 4,1 vezes 10 a menos 3. Quando aparecer isso aqui na sua calculadora, pessoal, isso aqui é uma potência, significa que está em notação científica. O que você vai fazer? Ó? Aperta o Shift aqui e a tecla ENG. Ó. Aperta uma vez, aperta duas vezes, ó. Aí ela vai voltar. Ó. Tá? 0,004106. Vamos usar as 4 casas, tá? 4 algarismos significativos. Então dá 0,00406. 0,00410,6. Tá bom? Aí, o que vai acontecer?
eu vou fazer essa conta aqui, vou fazer essa divisão, tá bom? Então vai ficar 0,1139 dividido por 0,004106, que vai dar 27,74 aproximadamente, tá bom? No total, 27,74. 74 meses, tá bom? Esse período em meses, tá bom? Então, pessoal, é a calculadora. Eu vou refazer todo o processo, tá bom? Vocês prestem atenção aqui, fazendo favor, para não perder o fio da meada, que é importante, tá? Mas se tiver dúvida ainda, a gente faz outra vez, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, vou calcular esse log aqui de cima, ó. Esse que eu vou colocar setinha aqui, ó. Vou calcular essa parte de cima aqui, ó. Tá bom? Então, esse primeiro logaritmo. Então, vamos lá para a calculadora. Então, fica, ó, log, tá aqui a tecla log, tá bom? Log, abre um parênteses ali. Algumas calculadoras vão abrir parênteses, outras não. Essa aqui abre, tá? Porque ela é diferente da MS. Essa é a FX82ES. A que eu indiquei para vocês é a FX82MS, porque ela é mais simples, tá? Então fica aqui, ó, 32.500 dividido por 25.000. Fecho o meu parênteses, tá bom? Igual, tá lá, 0,1139, que foi o que eu anotei aqui, tá bom? 0,1139, tá? Beleza. Agora eu vou fazer esse logaritmo de baixo aqui, ó. Então, log de 1 mais 0,0095. Fecho, dá 4,106, aí esse monte de casa decimal, vezes 10 a menos 3. Então, repetindo. Isso aqui é uma notação científica, pessoal. A gente na engenharia usa muito isso daqui. Então, quando você chega lá e mostra isso aqui para o engenheiro, ele vai falar, ó, é milésimo, é 4 milésimo. Ele já sabe, porque ele está acostumado a mexer com isso. Nós aqui não temos obrigação nenhuma de saber isso. Então, a gente vai transformar isso aqui no decimal que a gente consiga entender o que é. Então, eu aperto Shift e a tecla ENG. Você vai ver que não vai acontecer nada. Por quê? Porque você habilitou essa função. Agora eu venho aqui, aperto Shift de novo e ENG outra vez. Aí, ó, na hora que chegar esse número aqui, 0, ó, 10 elevado a 0, quer dizer que não tem mais potência. Então, é o seu número sem potência de base 10. Tá bom? Então, quando você aperta Shift e ENG uma vez, você não vai ver acontecer nada. Nunca vai acontecer nada. É só daí para frente que vai acontecer. Tá bom? Aí eu peguei e coloquei 4 algarismos significativos, tá? 0,004106. Tá aqui. Bom? E aí eu fiz a divisão desse por esse. E cheguei. É isso daí, Shift End, Shift End. A primeira vez não vai acontecer nada. Da segunda para frente que você vai perceber. Aí eu faço a divisão desse daqui, ó, 0,1139 dividido por 0,004106. Bom? Aí a gente aproximou para 27,74. Pessoal, tem gente que faz direto isso aqui, tá bom? Tem como fazer direto? Tem. A gente só tem que tomar cuidado algumas vezes para fazer isso direto, porque às vezes a gente precisa colocar um parênteses, colocar um colchete, e se a gente não tem noção de que é necessário isso, a gente pode errar. Mas nesse caso aqui, eu acho que vai funcionar. Então você pode fazer log de 32.500, ó, dividido por 25.000, fecha o parênteses, aí você aperta outro dividido, ó, dividido por log, aí abre o parênteses, 1 mais 0,0095, fecha o parênteses, tá lá, 27,74. Você pode fazer também
diretão que dá a mesma coisa. Aqui nós tivemos uma aproximaçãozinha, porque a gente aproximou os valores de cima e de baixo, mas a diferença é mínima. Você vai perceber a diferença só lá na casa dos milésimos. Então, significa que você consegue fazer isso de maneira tranquila. Tá bom? Então, aqui a gente chega à conclusão de que o período T é de 27,74 meses. Mais ou menos aí, para ficar redondinho, 28 meses. Bom, aproximadamente 28 meses. Só alguma pergunta aí do que a gente fez? Sim ou não? Se tiver, podem falar, pessoal. Estou à disposição aqui para a gente tirar dúvidas do que foi feito agora. Sem problema? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Estou falando muito. É só isso só. Né? O que assustou vocês foi a gente chegar na fórmula. Né? Usar aquela raiz de um lado, a raiz do outro. Usar esse log aqui foi, assim, é meio traumático você ver as coisas acontecendo. Mas depois, quando você vê que é só a aplicação da fórmula, acabou o problema. Bom, o que a gente precisa entender mais do log é o log, então, é o que eu falei para vocês, eu usei ele. Se eu fosse explicar o porquê que aquele T passou para baixo, lá, eu ia ter que ficar aqui mais uma semana explicando para vocês. Tá bom? Então, aquilo lá é a utilização da ferramenta. Só isso. A gente chegou na fórmula e a fórmula que a gente vai usar. Isso, o Oswaldo explica para vocês. Ele tem paciência para explicar. Seu Oswaldo, coitado, quando Deus foi distribuir a paciência no mundo, ele entrou umas 70 vezes na fila, porque ele tem uma paciência. Seu Oswaldo é uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na minha vida. Conheço ele desde quando eu sou criança. Na verdade, o seu Oswaldo viu eu nascer. Então, conheço ele desde molequinho. Sempre admiro e admirei o seu Oswaldo. Uma pessoa que, assim, é diferente. Eu admiro demais. Tenho um carinho enorme por ele. Bom, então vamos lá. Foi dado aí pra gente uma. Opa, que eu tô fazendo coisa errada. Foi falado pra gente fazer com esse primeiro aqui, pra gente ver se dá certo, né? Então foi uma sugestão. O professor faz lá com os mesmos valores do primeiro lá que a gente fez, para ver se funciona. Vamos ver, tá? Ver se dá certo. Eu vou copiar aqui porque é a lei do menor esforço. A tecnologia proporciona isso para a gente, então vamos aproveitar. Então, aqui, o que vai acontecer? A gente quer achar o tempo, tá? Então, eu vou apagar aqui o tempo. A gente sabe que tem que dar mais ou menos 24, né? Então, isso aqui a gente não sabe. Na verdade, sabe, a gente vai ver se dá certo. Tá? Então, aqui eu tenho um período T, que é um ponto de interrogação, e a gente viu que a taxa era de 1,23, é isso? 1,23% ao mês. Bom, então vamos lá, vamos pegar aqui a formulinha, né, do período. Então eu vou aqui de novo pegar ela, tá? Vou colocar aqui. Então, nosso trabalho é trocar as coisas. Então, vamos lá. Então, o meu período vai ser
igual log de montante 23.200 dividido por capital de 17.300. Bom? E tudo isso aqui dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa, que eu não posso esquecer de dividir por 100, né? 1,23 dividido por 100 vai dar 0,0123. Tá aí. Beleza. Vamos lá para a nossa calculadora, que é ela quem vai dizer para a gente se o valor desse negócio. Então, vou zerar ela aqui. Então, vamos lá. Log de 23.200. Eu vou fazer diretão, tá, pessoal? Vou colocar tudo numa pancada só. Dividido por 17.300. Fecho meu parênteses. Divisão. Logaritmo de 1 mais 0,0123. Fecho parênteses e chego a 24 meses, tá bom? A calculadora saiu aqui. 24 meses, tá? Ah, professor, deu 24,0038042, não deu 24 exato. Bom, não deu 24 exato porque a nossa taxa também não era de 1,23, né? Era 1,23 e tinha alguma coisinha ainda. A gente aproximou. Aqui nós estamos. Isso a gente chama de propagação do erro. Quando eu aproximo um valor e depois vou calcular outra coisa baseado nesse valor aproximado, eu transmito o erro para esse novo cálculo. A gente chama isso na física de teoria dos erros, que é onde você vai calcular as coisas, porque a gente não consegue usar todas as casas decimais. Por exemplo, o π, o número π tem infinitas casas decimais. Então você usa lá um certo número de casas e calcula o erro daquilo lá, o erro que você propagou nesse cálculo que você usou esse número aproximado. Para a gente aqui nada disso interessa. O que interessa é que é um valor muito perto e você vê que essa sua ferramenta matemática, né, esse seu arsenal que você conhece agora, ele consegue resolver qualquer problema de juro composto. Ele calcula o montante, ele calcula o juro, ele calcula a taxa, ele calcula o tempo, ele calcula tudo. Então, você não vai mais ser enganado. Ninguém vai te passar para trás mais, porque você vai poder, a partir de qualquer variável, chegar naquilo que te interessa. Ah, eu tenho um montante, vou financiar um carro. Tem lá a taxa, tal, calculo qual é o montante no final. Opa, mas aqui não é o valor que eu calculei, tem coisa a mais. Aí vai aparecer uma taxinha de cadastro, que ninguém te falou nada. Vai aparecer uma taxinha de abertura não sei do que, né? Que fica naquela letrinha miúda que a gente não consegue ver, tá? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, ainda mais vocês que vão ser administradores, contadores, né? Muita gente vai ter êxito ou vão falir, dependendo daquilo que vocês falarem para as pessoas, tá bom? Bom, então o nosso período de 24 meses. Aproximadamente, como eu falei para vocês, aquela aproximação da taxa de juros foi o que fez você ter essa diferencinha aí, tá bom? Bom, pessoal, uma vez que a gente tem tudo isso que eu falei para vocês, vamos fazer um resumo para fechar
a nossa aula de hoje, que eu já acho que já falei demais. Hoje é dia dos namorados, o pessoal quer visitar o namorado, a namorada, né? Olha só. Então, resumindo, olha lá. Resumindo, o que a gente tem? Vou voltar lá. Opa, fiz besteira. A gente consegue calcular o montante com isso aqui. Tá? Então, esse aqui é o montante. A gente consegue calcular a taxa com isso aqui. Você calcular a taxa com isso aqui. Então, eu consigo calcular a taxa com esse negócio aqui. Vou colocar aqui do lado. E eu consigo calcular o período com esse negócio aqui. Bom, eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho um montante. Aqui eu tenho a taxa. E aqui eu tenho o período. Tudo isso no regime de juro composto. E o valor do juro? Qual que é o valor do juro? O juro vai ser o montante menos o capital. Pronto. Então, o que a gente tinha para falar de juros compostos? Graças a Deus a gente terminou, tá? Então você consegue calcular os juros, você consegue calcular o montante, que é o final que você vai ter, você consegue calcular a taxa, vou escrever de verde aqui, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, taxa, e você consegue calcular o período. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Ah, vamos ver aqui. Por que a taxa é I? Você quer saber por que a gente usa a letra I para taxa, é isso? Bom, você poderia usar qualquer letra, tá? O porquê de terem escolhido o I, eu não sei te dizer. Talvez por conta de ser uma taxa incidente, mas eu não sei te explicar o porquê que escolheram a letra I. Igual na física. Na física, a letra I minúscula é corrente elétrica, tá? Agora, o porquê que escolheram a letra I, eu já não sei. Fala aí pra gente então, Daniel. Essa pergunta eu não sei te responder. Fala aí. Porque a letra não interessa, né? Faz sentido. Já tem o tempo, né? E poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser R, N, qualquer letra. Né? A letra não nos interessa. Interessa o significado dela, tá? Então, como já tem o período, né? O T por T, escolhi outra letra para taxa e foi o I que escolheram. Agora é uma incógnita, é uma variável, algo que você não conhece. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta para a gente poder encerrar por hoje? Sim ou não? Bom, eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela, tá? Tirando aqui o compartilhamento.
compartilhamento de tela. Vocês já devem estar quase me vendo aí. Bom, então é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje para vocês. A gente terminou. Semana que vem a gente vai fazer o quê? Vamos ficar em cima de problemas, resolver problema usando esse arsenal de equações, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção de vocês, agradecer as perguntas, agradecer a participação. Sem isso, a nossa aula não é a mesma. E quero desejar uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, né? Deus abençoe vocês, se protejam, se cuidem. Bom Dia dos Namorados. E para quem tem namorado e para quem é solteiro também, né? Um dia vai ter. E a gente se vê semana que vem. Bom, pessoal, essa aula, a gravação dela, daqui a pouco lá no YouTube para quem quiser ver. Lembrando que eu não estou colocando mais no Classroom porque meu espaço lá e está difícil, está complicado, então eu ponho lá no YouTube. Bom, pessoal, boa noite, fiquem com Deus. A gente se vê na semana que vem. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.